nasce homem ou você nasce mulher. É um dos dois, ponto final, né? Quando a pessoa diz, não nasce nenhum nem outro, quando crescer é que vai decidir. Isso é o maior absurdo que eu até hoje já ouvi. Porque isso é uma verdade básica. Você tem um filho, se olha para a criança, você sabe se ele é um homem, você sabe se é uma mulher, pela fisiologia. E por que isso eu digo aqui na igreja? Porque o catecismo nos diz, nós fomos criados homem e mulher, fomos criados por Deus, isso é a verdade, Deus viu que isso era bom, e é isso que nós temos também que assumir. Então, qual é a primeira coisa que a igreja espera da família? Que eu me reconheça ser homem e ser mulher. E quem vai ensinar isso para as gerações que estão vindo e vão pegar o mundo mais caótico somos nós, famílias, né? Nós não podemos deixar nos ludibriar, nos enganar pelas verdades deste mundo e esquecer as verdades fundamentais, que é a verdade de Deus. Amém? Então, se você está aí com a sua Bíblia, você pode abrir ela em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E 20. Certo? Aqui fala da criação do mundo, da criação do homem. Aí diz assim no versículo 18. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. E pulando lá para o versículo 21. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Então aqui na palavra de Deus, nos deixa bem claro que Deus criou o homem, e para o homem não ser sozinho, Deus lhe fez uma auxiliar, que é a mulher. A mulher que não foi tirada da cabeça nem dos pés do homem, para não lhe ser superior e nem lhe ser inferior, mas foi tirada da costela, de perto do coração, porque é para ser amada, é para ser cuidada, é para ser amada. Amém? Então, qual é a primeira coisa que a igreja espera das famílias? Que eu me reconheça homem, que eu me reconheça mulher, que eu defenda essa verdade fundamental e a repasse para os meus filhos, certo? Se um dia eles vão se transviar lá na frente, aí é outra questão. Mas é muito difícil uma criança que tem uma boa educação, que tem um moral, que tem um caráter passado dos pais, que ela não siga isso que lhe foi ensinado, Nós não podemos delegar a educação dos filhos às mãos do Estado, porque é por isso que o mundo hoje anda tão perturbado. E é por isso que as famílias elas são tão atacadas. Porque à medida que eu vou educando a criança, formando a criança, ela já vai crescendo com uma mentalidade pronta, É mais fácil jogar essas ideologias na mente de uma criança do que num adulto que já está com a sua mente formada. Então é preciso muito cuidado de nós, famílias, na educação dos filhos, de defender a verdade. Qual é a verdade? Deus criou o homem, Deus criou a mulher e os criou para estarem juntos. O homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Aquilo que foge disso, como é o caso do homossexualismo, do não sei o que binário, de não sei o que mais o que é tantas letras na sigla que eu não sei nem falar, tudo isso é uma desordem. O que é a ordem? Homem e mulher. E é isso que é família. Então hoje,
Quando se quer dizer que os homossexuais são uma família desde que adotem uma criança, o importante é que se amam, que não estão fazendo mal a ninguém. Ninguém está dizendo que se odeiam ou que fazem mal. Mas a família, no plano de Deus, no projeto de Deus, que é aceita pela igreja, é homem e mulher, criados por Deus para se auxiliarem e para darem continuidade, à obra de Deus. Certo? Até aqui, ok? Então, o que a igreja espera das famílias? Diga comigo. Me reconhecer, homem e mulher. Defender a verdade. Certo? Segunda coisa, o que é que Deus espera das famílias? Que se unam em matrimônio. Essa é a segunda coisa, Como eu li aqui quando diz assim: o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Aqui já está instituído o matrimônio. É Deus que apresenta a mulher para o homem. Então, o matrimônio ele é uma criação divina, de Deus que dá um ao outro. Deus leva a mulher para o homem e os apresenta. E o Catecismo da Igreja vai dizer, no parágrafo 372, que homem e mulher são feitos um para o outro, para que um seja a ajuda do outro. Eles são feitos para se completarem. E não porque Deus tenha feito o homem incompleto. Mas a Bíblia vai dizer, que o homem olhou para todas aquelas espécies, viu que cada animal tinha lá o seu parzinho, e ele se sentiu muito sozinho. E justamente para que ele não se sentisse sozinho, Deus lhe fez uma auxiliar, lhe fez uma companheira. E o homem ele vai olhar para aquela mulher com alegria, com amor, e vai dar a declaração mais bonita que se vai encontrar. Eis aqui o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ou seja, ali ele reconheceu a bondade, a beleza de Deus que lhe fez uma companheira. Espera das famílias, estou dando aqui o catecismo porque aqui está tudo que a igreja espera de nós. Não só das famílias, mas de tudo. E aqui diz assim, no parágrafo 1606, que contra o casamento haverão muitas ameaças. Sua união sempre foi ameaçada pela discórdia, pelo espírito da dominação, pela infidelidade, pelos ciúmes, pelos conflitos, que podem levar ao ódio e à ruptura. Então, tudo isso pode existir dentro de um casamento por causa do pecado, Nós sabemos que houve o pecado original. Pelo pecado, o homem ele é inclinado ao mal. E para resistir a essas situações que podem acontecer dentro do casamento, nós precisamos da graça de Deus. Essa é uma outra verdade na nossa vida, para tudo aquilo que nos é dado como missão, para nós realizarmos bem, nós precisamos da graça de Deus. E como é que eu vou conseguir a graça de Deus dentro do meu casamento? Através do matrimônio, porque é um sacramento. E o que é o sacramento? A gente aprende isso lá na Crisma. Sacramento é um sinal visível da graça invisível de Deus. Eu não posso ver a graça de Deus, mas nos sacramentos, onde há um rito, onde há os objetos que são usados, onde há uma liturgia, ali visivelmente a gente vê a graça de Deus que se revela. Então, quando eu procuro a igreja e eu procuro a bênção de Deus para selar o meu matrimônio, eu estou trazendo para a minha relação a graça de Deus. Por isso que a igreja espera das famílias que elas se unam em matrimônio. No matrimônio, nesse sacramento, nós temos o auxílio da graça de Deus. E quando a gente vai ler a Bíblia, de vários trechos bíblicos, a gente vai perceber que o casamento ele é um sinal da união do próprio Cristo com a igreja. Quando lá no Gênesis a gente vê que ele vai deixar pai e mãe para se unir à sua esposa, a gente pode olhar para Jesus, o Verbo de Deus, que deixou o Pai e veio ao mundo para se unir com a sua esposa, que é a igreja. E aí a gente vai vendo que o casamento, que a família ela é tão importante,
que o próprio Filho de Deus, ele quis precisar de uma família para vir ao mundo e resolveu ser família até os seus 30 anos, então a maior parte da sua vida ele estava ali em família para santificar a família que é sagrada. Então, a igreja espera de nós que a gente se una em matrimônio, porque o matrimônio ele atrai sobre a família a graça de Deus. Se eu sou apenas junto, eu não tenho a graça de Deus? Não, você vive em pecado, né? Essa é uma verdade que a igreja defende. Se eu sou só junto e posso contrair o matrimônio, por que não fazer? Às vezes as pessoas hoje se juntam com aquela frasinha, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer a experiência. E aí trata o casamento como algo descartável. Mas o casamento ele é eterno. É por isso que existe o namoro, né? O namoro é para ser a fase da experiência, a fase de conhecer o outro. O namoro não é para se viver as emoções, a sexualidade desregrada. O namoro é para se conhecer, é para estar namorada, né? Entrar na intimidade do outro, de conhecer quem é, qual o seu caráter. Então, a igreja pede que se una em matrimônio. Mas a igreja exclui quem apenas é junto? Não, né? O Papa Francisco ele lançou em 2016 uma carta chamada Alegria do Amor e Família, que ele vai dizer isso, que aqueles que são apenas em união estável, eles devem ser acolhidos pela igreja, porque eles fazem parte da igreja, né? Devem ser acolhidos com caridade, com respeito. Mas fica esse questionamento, né? Se eu posso, por que eu ainda não busquei o sacramento da igreja? Se eu sei que o sacramento ele me traz uma força sobrenatural, que é a graça de Deus, por que eu estou perdendo tempo? Então nós temos que buscar andar na graça. Porque como diz a palavra, né, a nossa luta todos os dias não é apenas contra as coisas carnais, materiais, a nossa luta é espiritual. E para nós sermos vencedores, a gente tem que se armar todo dia da graça de Deus e atrair para as nossas casas a graça de Deus. Amém? Amém. Nessa carta que eu falei, da alegria do amor e família, o Papa Francisco ele diz assim: a família é chamada para compartilhar a oração diária, a leitura da palavra de Deus, a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor, tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito Santo. Então também não é apenas se casar na igreja, buscar o sacramento e em casa viver parecendo cão e gato, né? Vivendo em brigas, em discórdias, ou não pisar mais na igreja, não é assim. A gente tem que ter uma coerência existencial, uma coerência de vida. E o que a igreja espera de nós? Que a gente busque a graça, busque o sacramento e que a gente viva de acordo com aquela graça que a gente está buscando. Então, a segunda coisa que a igreja espera da família, que ela se una em matrimônio. Amém? Posso ir adiante? Terceira coisa, estou pronto para defender a verdade do homem e da mulher que se une para se completar. Fui para a igreja, busquei o sacramento do matrimônio. A terceira coisa é que se amem. É isso que a igreja espera das famílias, que elas se amem, que elas sejam de fato uma só carne, e não apenas uma só carne na união do ato conjugal, mas que seja um só coração, uma só alma, um só espírito. E o que é isso, Márcia? Um só coração? Ter os mesmos sentimentos, né? Se alegrar com o esposo, ou sofrer com ele, assumir as dores do outro. Ter um só espírito, partilhar dos mesmos projetos, dos mesmos sonhos, caminhar juntos, incentivar um ao outro, ter a mesma alma, né? Conhecer o outro na profundidade. Às vezes, se você tem essa união, você olha para o outro, você já sabe como ele está, já sabe o que fazer, já sabe no que você pode ajudar. Então a igreja também espera das famílias que elas se amem. E amar é fácil? Não é. Né? Tem uma frasezinha que diz assim: o amor verdadeiro não é doce,
O amor verdadeiro é Jesus crucificado. Se a gente quer saber o que é amor, olhe para a cruz. Então, amar não é fácil, amar é difícil, né? Não pensamos que Jesus ter dado sua vida na cruz por nós foi algo fácil, foi algo difícil. O amor, ele não é sorte, ele é decisão, ele é esforço. Então, como família, a gente tem que decidir amar todos os dias e se esforçar para estar na graça de Deus todos os dias. Amém? Vamos repetir que é para ficar, quando a gente fala, né? Ficar assim mais fixo no pensamento da gente. O que a igreja espera das famílias? Primeira coisa, vocês estão lembrando? Se reconhecer homem e mulher. E a segunda coisa, matrimônio. E a terceira, o amor. Muito bem. Quarta coisa, que sejam fiéis. A igreja espera das famílias a fidelidade. Hoje, mais do que nunca, há uma tentação muito grande, né? Seja pelas redes sociais, que há a exposição do nu, seja pela facilidade da locomoção, do convívio. E a sedução do mundo, ela busca entrar nas famílias em geral, adultério, né? Gerar traição. A igreja pede das famílias que elas sejam fiéis. O catecismo vai dizer a fidelidade inviolável, o amor definitivo. Tem um padre que ele diz que a gente só tem uma única oportunidade para casar. Por isso tem que pensar muito bem antes de fazer isso, né? Casar na certeza que vai ser aquela pessoa para a vida toda. É engraçado que o catecismo ele diz assim, não é fácil você viver a vida todinha com a mesma pessoa, né? Por isso que a gente precisa da graça de Deus. Se não for Deus para tocar assim no homem, tocar na mulher e aprender e ensinar a amar todos os dias, não é fácil. O padre Léo, inclusive, ele tem uma pregação que ele diz assim, antigamente era mais fácil, né? Que o homem vivia menos, que as coisas eram mais difíceis, era mais trabalhoso, aí passava menos tempo casado, né? Hoje em dia o homem vive 90 anos, se casa com 20, tem 70 anos para viver junto. Então está mais difícil ainda. Mas a igreja pede de nós essa fidelidade. E a fidelidade não é difícil quando você tem Deus dentro do seu casamento. Porque Deus torna as coisas mais fáceis. Quando Cristo é o centro, a gente nem olha, né, para as outras oportunidades lá fora. A gente tem um foco. E o foco é ser fiel, é amar e viver a fidelidade, né? Até que a morte os separe. E essa fidelidade, ela envolve renúncias, né? Envolve a conversão diária. A gente tem que estar bem decidido. Então, a igreja espera de nós a fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Olha aí para o seu esposo, para a sua esposa. Diga para ele assim, olhe, preste atenção. Quinta coisa, estou acabando. A igreja, o que a igreja espera das famílias? Que sejam fecundas em filhos e eduquem na fé. Essa é um dos pilares principais da família, do casamento, a geração da vida, né? Quando nós nos unimos em matrimônio, a gente diz isso na frente do padre, na frente da igreja. Quando ele pergunta, vocês estão dispostos a acolher os filhos que Deus lhe mandar? Aí a resposta de todo mundo é sim. Mas vai para o casamento, aí vem os anticoncepcionais, aí vem o medo. E a gente cresce hoje com uma mentalidade de que filho é sacrifício, de que filho é trabalho, de que filho é acabar com os sonhos, é acabar com as possibilidades, de que ter um filho é muito caro, de que ter um filho é muito sacrifício. Há uma mentalidade que quer levar as pessoas a deixarem de ter filhos, né? Esses dias, não sei se vocês seguem um casal, né, que é chamado Adéia e Litiba. Eles fizeram uma live com uma mulher, a Gisele, que ela tem 12 filhos. E meu povo, é tão bonito de ver a mulher, eu estou dizendo que vocês têm 12 filhos, né? Mas assim, a alegria dela testemunhando é uma coisa incrível, incrível. E aí as pessoas dizem, é muito caro ter filho, né? Ela diz que ela e o marido dela, só o marido dela trabalha na prefeitura e ganha um salário mínimo. E eles vivem bem porque Deus, Ele dá a graça. Quando as pessoas se abrem e são fiéis, Deus dá a graça, né? Então a igreja espera das famílias que elas sejam fecundas em filhos, que tenham essa abertura à vida. E mais do que ter os filhos também é educá-los na fé, é educá-los para a eternidade. E
Um outro ponto que o catecismo traz é que a catequese ela tem que começar dentro de casa, né? Pelo exemplo. Os filhos precisam ver os pais rezando para aprender com eles, né? Se você tem um filho, você tem que ter um oratório na sua casa. E o seu filho precisa lhe ver de joelhos ali rezando para ele saber que tem um Deus, que meu pai, que minha mãe teme, ama, serve. Essa é a maior catequese que existe. O exemplo que se dá dentro de casa. E a certeza também, né, que cada filho que se gera, primeiro é um filho de Deus. Deus só lhe confia a responsabilidade de tê-los e de educá-los, e um dia vai pedir contas, né? Tem uma mulher chamada Glória Polo, que ela tem uma experiência mística, que uma vez ela foi atingida por um raio, aí ela ficou entre a vida e a morte, né, quase morrendo, e ela teve essa experiência de ser levada por Deus ao céu, ao purgatório, ao inferno. Tem um vídeo que ela conta o testemunho dela, tem um livro. Ela diz isso, né? Lá, Deus pede conta aos pais pela vida dos filhos, né? Responsabilidade nossa. Deus nos confiou para educar e vai pedir contas. Certo? Vou repetir de novo. Primeira coisa, homem e mulher. Segunda coisa, matrimônio. Terceira coisa, amor. Quarta, fidelidade. E a quinta, procriar. Quando nós somos os procriadores, a gente recebe essa missão divina, né? Você é co-criador, né? Deus lhe dá a graça de participar da criação. Não existe nada mais belo do que a geração de uma vida. Se você parar para pensar assim, puxa vida, eu ajudei a trazer a nova vida ao mundo, né? Olha aí para Mariana, para o Thiago. Aí a Ana Cláudia e o Márcio pensam assim, como é que Deus me deu um presente desses, né? Às vezes as pessoas olham como sacrifício e esquecem o mais importante, são bênçãos, são dons, não há dinheiro que pague, não há sofrimento que explique, não há sacrifício que explique, né? Pode passar várias e várias noites acordados e a doença e é tudo, mas você olhar assim para o rostinho deles, né? E principalmente quando são pais responsáveis, presentes, a alegria que ele lhe dá todos os dias, né? Imagina quando eles crescerem mais um pouco e saírem para a vida, né? E o orgulho que nos gera nos pais, até mesmo das pequenas coisas. Então, assim, não há nada que pague. Mas é preciso que essas crianças, elas sejam geradas dentro de um matrimônio santo, para que elas não se percam, né? São almas, são filhos de Deus, né? Antes de ser seus filhos, são filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que antes mesmo que você nascesse no ventre de sua mãe, Deus já lhe conhecia, já lhe amava. Então, antes de você ser filho aqui da Ana Cláudia do Márcio, a Mariana e o Thiago são filhos de Deus. E há uma grande responsabilidade, né? De educá-los e um dia dizer que, ó Senhor, são seus, né? Antes de serem meus, são seus. E aí, a família também tem essa missão, né? De rezar pela vocação dos seus filhos, para vocações santas, né? Amém? Então, a sexta e última coisa que a igreja espera das famílias é que dê testemunho. Nós hoje, né, como famílias, há muitos os convidados, né, e poucos escolhidos. Essa é uma outra verdade, mas nós estamos aqui. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês acreditam em Deus, porque vocês acreditam no Cristo, porque vocês querem viver na graça. Às vezes nós temos alguns empecilhos, mas a gente acredita na misericórdia de Deus, que alcança todas as pessoas, porque a caridade de Deus ela é infinita. E o Senhor ele pede de nós esse testemunho de pessoas que se amam, de pessoas que são fiéis, de pessoas que são responsáveis, de pessoas que se doam também a serviço da igreja. A igreja ela não é feita apenas do padre, das irmãs, a igreja é feita de nós, leigos, e a igreja conta conosco. E principalmente as pessoas que estão lá fora, que não vêm para a igreja, elas olham para você, né? Tem uma outra frase que eu gosto muito que diz que a nossa vida é o quinto evangelho. E às vezes a nossa vida é o único evangelho que a outra pessoa vai ler. As pessoas que não leem a Bíblia, mas ela olha para a Adriana, para o Irã, para a Camila, para o Sivaldo e vê nele testemunhos de fé, de pessoas que não vivem em pé de briga, de pessoas que
que lutam juntas, que se amam, que são companheiras, que estão nos lugares juntos, que se respeitam, que sabem conviver com as outras pessoas, que mostram amor. Mais do que tudo, hoje nós precisamos mostrar amor, porque é disso que a sociedade carece. Existem pensamentos aí machistas, feministas, que é a maior obra de Satanás nesse tempo, porque quer colocar uma rivalidade entre homem e mulher, quando na verdade eles estão ali para se apoiarem, para se auxiliarem, para se completarem, para crescerem juntos. E a gente precisa mais uma vez resgatar tudo isso. Então a igreja quer que a gente dê testemunho de amor fraterno, da resistência às fadigas, né? É na família que os filhos vão aprender a resistir, aprender a trabalhar, aprender a se doar, aprender a servir uns aos outros. É na família que a gente vai aprender o perdão generoso. A pessoa que você mais tem que perdoar está do seu lado. Verdade ou mentira? Porque é com quem você convive todos os dias, né? E nós somos frágeis, a gente se fere. E o pior, às vezes, o outro faz uma coisa que para ele não é nada, né? Mas a gente se dói porque a gente ama outra pessoa com outra personalidade. E às vezes as pequenas coisas nos ferem. Então a pessoa que está ao nosso lado é quem mais a gente tem que perdoar. E os filhos precisam ver esse perdão dos pais, e precisam desse perdão, e precisam aprender a se perdoarem também. Isso se aprende onde? Na família. É na família que precisa se aprender a rezar, a recepção dos sacramentos, né? Educar os filhos no catecismo, levar para a missa. Às vezes as mães, os pais têm vergonha de levar a criança porque corre, porque chora, porque grita. Tem que levar. Mesmo que ele não entenda o que está acontecendo, porque tem até adulto que não entende. Ainda, imagine a criança. Mas ele vai crescer ali, ele vai perceber que ali é uma igreja, que ali tem um padre, que aquilo é importante, que se os pais vão, ele vai continuar indo, né? Ou pelo menos é mais fácil que ele continue indo. Então, as famílias, elas precisam dar testemunho. Vamos lá repetir para encerrar de vez mesmo? Primeira coisa, ser homem e ser mulher. Segunda coisa, matrimônio. Terceira, o amor. Quarta, fidelidade. Quinta, ter filhos e educá-los na fé. E a sexta, dar testemunho. Então, só reforçando, né? Hoje existe um plano satânico para destruir as famílias. Quando a gente vê tudo isso de ideologia, não passa de um plano que vem sendo gestado há muitos e muitos anos, né? Isso das mulheres, por exemplo, saírem de casa, irem trabalhar fora, é para que os filhos não tenham mais a convivência com os pais, não sejam mais educados. A gente tem que abrir o olho e pedir muito a Deus graça e sabedoria, para que esses filhos eles não se percam, né? Deus não se deixa vencer em generosidade. Nós precisamos confiar nele. Então, independente da nossa situação hoje, que fique bem claro no nosso coração, Deus ele é generoso. Ele vai nos dar a graça necessária para cada dia nós crescermos, como famílias, como filhos de Deus, como cristãos. Basta colocar nele a nossa confiança. Amém?